Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha esposa dormiu com meu irmão gêmeo, dizendo que não percebeu porque estava muito bêbada, mas no centro de reabilitação, ela poderá pensar no divórcio. Olá! Eu nem sei por onde começar, porque tudo na minha vida está desmoronando e essa é minha forma de desabafar. Eu, de 32 anos, estou casado com minha esposa, Thalia, de 31 anos, há 5 anos. Nem sempre foi perfeito, mas pensei que éramos felizes. Enfrentamos grandes problemas e nossas maiores falhas como casal, assim como qualquer casamento, mas estávamos bem. Nada poderia ter me preparado para o que aconteceu no fim de semana passado. Meu irmão gêmeo, Ron, sempre esteve presente. Somos gêmeos idênticos, se você nos visse, provavelmente não notaria grandes diferenças. Embora nunca tenhamos sido aquele tipo de gêmeos inseparáveis, mantínhamos uma relação próxima. Nos encontrávamos regularmente em reuniões familiares ou em saídas casuais. Nunca pensei que houvesse algo estranho na relação dele com Thalia. Ela sempre foi gentil com ele, talvez até amigável, mas nada que levantasse suspeitas. Tudo começou em uma festa que organizamos em nossa casa. Passamos semanas planejando, convidando amigos, decorando e organizando comida e bebida. Supostamente seria uma noite para relaxarmos, colocarmos a conversa em dia com os amigos e nos divertirmos. Acho que me diverti demais. A noite começou ótima, as pessoas estavam conversando, a música alta, e as bebidas fluindo. Eu não costumo beber muito, mas naquela noite todos estavam me oferecendo drinks, e eu não queria ser o estraga-prazeres. Em algum momento, perdi a conta de quanto tinha bebido. A última coisa que me lembro é de estar sentado no sofá da sala, sentindo o álcool me atingir de uma vez. Essa é minha última memória clara. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça terrível e aquela náusea que vem do excesso de álcool. Ainda estava no sofá, meio coberto com uma manta que alguém deve ter colocado em mim durante a noite. A casa estava estranhamente silenciosa, exceto pelo som de minha esposa se movimentando na cozinha. Quando me levantei e fui cambaleando até lá, ela mal me reconheceu. Estava olhando para o café de forma estranha, sua postura era tensa, e ela nem olhou nos meus olhos quando a cumprimentei. A princípio, pensei que talvez ela também estivesse de ressaca, mas o ambiente era estranho. Perguntei como tinha sido a festa depois que eu dormi, tentando ver se algo incomum havia acontecido. Ela deu de ombros e murmurou "foi boa", antes de mudar de assunto. Deixei passar por enquanto, achando que ela estava apenas cansada. O resto do dia foi estranho. Ela se manteve ocupada limpando a casa e evitando qualquer conversa real comigo. Quando tentei ajudá-la com a limpeza, ela me afastou dizendo que estava sob controle. Até à tarde, o comportamento dela já estava me consumindo. Thalia não costuma ser tão distante, mesmo quando estamos brigados ou estressados. Esse tipo de atitude não é normal nela. Finalmente, decidi confrontá-la. Estávamos na sala, e perguntei diretamente se algo estava errado. Seu rosto ficou pálido e ela começou a mexer nervosamente no suéter. Foi então que ela soltou a bomba, disse que tinha que me contar algo. Não tive muito tempo para processar que ela tinha algo importante para dizer antes de ela admitir que tinha feito sexo com alguém na festa. Minha mente ficou em branco por um momento. Perguntei com quem, já que precisava saber. Quando ela disse o nome de Ron, pensei que ia desmaiar novamente. Naquele momento, ela estava chorando, dizendo que foi um erro e que não era sua intenção. Alegou que estava bêbada e achou que Ron era eu. Essa explicação não me convenceu. Podemos ser gêmeos, mas não somos idênticos em tudo. Nossas vozes são diferentes, nossos gestos são diferentes, e ela está comigo há anos. Como ela poderia não perceber? Eu nem sabia o que dizer a ela naquele momento, apenas olhei para ela, tentando entender o que estava dizendo. Ela continuou pedindo desculpas, dizendo que não sabia como isso tinha acontecido e que se odiava por isso. Mas nada do que ela pudesse dizer iria mudar as coisas. Como isso poderia ter sido um acidente? Passei o resto da noite no sofá, incapaz de dormir. Toda vez que fechava os olhos, só conseguia imaginar minha esposa e Ron juntos. Era demais para processar. Na manhã seguinte, sabia que não poderia deixar isso passar. Precisava falar com Ron, ouvir a versão dele dos fatos.
Não conseguia imaginar como isso simplesmente aconteceu, e estava convencido de que não foi nenhum acidente. Quando liguei, ele parecia completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Isso só me deixou mais furioso. Disse que ia até a casa dele, e ele respondeu com um simples claro, como se fosse qualquer outro dia. Quando cheguei, nem me sentei. Perguntei diretamente o que tinha acontecido, e a resposta dele me enfureceu ainda mais. Disse que ambos estavam bêbados, que não estavam pensando com clareza, e que simplesmente aconteceu, como se não fosse nada demais. Nem parecia arrependido. Ouvi-lo falar de maneira tão casual me deu vontade de socá-lo, mas pelo menos consegui me controlar, já que não queria ser o único a acabar preso por causa de um acidente. Depois de sair da casa de Ron, dirigi sem rumo, tentando encontrar sentido em tudo. Como você encontra sentido em algo assim? A traição de Talia era uma coisa, mas a de Ron era brutal. Crescemos juntos, compartilhamos tudo quando éramos crianças, e mesmo brigando, sempre pensei que havia uma linha que nenhum de nós cruzaria. Agora estava claro que essa linha não existia para ele. Finalmente, quando cheguei em casa, estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. Talia estava me esperando sentada na beirada do sofá. Parecia que tinha chorado, seu rosto estava pálido e inchado. Não queria ouvir mais desculpas, mas sabia que não podíamos evitar a conversa. Precisava de respostas, mesmo que elas me destruíssem. Pedi para que ela me contasse tudo, começando pela festa. Esperava que ela me dissesse algo que explicasse melhor as coisas, mas o que recebi foi mais confusão. Ela manteve a história de que foi um erro enquanto estava bêbada, que achou que Ron era eu. Quanto mais ela falava, mais irritado eu ficava. Suas palavras não combinavam com o que eu já sabia, e podia ver que ela estava lutando para manter sua história coerente. Ela afirmou que não percebeu que não era eu até que já fosse tarde demais, mas isso simplesmente não fazia sentido. Tudo continuava sem fazer sentido. Continuei pressionando, perguntando como ela podia cometer um erro tão grande. Ela se colocou na defensiva, dizendo que estava escuro, que estava bêbada e não estava pensando com clareza. Mas, mesmo com todas essas desculpas, nada se encaixava. Não era como se fosse um estranho que ela confundiu comigo, era meu irmão gêmeo, alguém com quem ela interagia há anos. Perguntei como tudo começou, e a resposta dela me revirou o estômago. Disse que Ron estava perto dela durante a festa, conversando enquanto eu estava no sofá. Alegou que, no início, era algo inocente, apenas conversa, mas depois as coisas escalaram. Não explicou como ou porquê, apenas que simplesmente aconteceu. Quanto mais ela contava, mais parecia mentira, como se estivesse escondendo algo. Nesse ponto, não consegui mais ouvi-la. Levantei-me e me tranquei no banheiro para tentar limpar a cabeça. A ideia dos dois juntos me fazia sentir que não podia mais suportar. Continuava imaginando a festa, visualizando como eles se esgueiraram enquanto eu estava inconsciente no andar de baixo, sem saber o que estava acontecendo. Era humilhante, como se a vida que pensei que tinha fosse uma piada e todos, menos eu, soubessem disso. Naquela noite, também não dormi nada. Continuava repetindo tudo na minha cabeça, tentando entender. Minha mente trabalhava a 1000 por hora. Mais cedo, uma amiga próxima nossa, Claire, nome fictício, comentou que tinha notado Ron e Talia muito próximos na festa. Isso me fez questionar se realmente foi um erro único ou se algo já estava acontecendo antes. Eu já não sabia no que acreditar. No dia seguinte, decidi ligar para Claire. Precisava de mais informações e confiava que ela me diria a verdade. Ela não poupou palavras. Disse que Ron e Talia passaram quase toda a festa sentados juntos, rindo e cochichando, como se estivessem em seu próprio mundo. Ela até notou que eles desapareceram juntos para o andar de cima em certo momento, embora tenha assumido que estavam apenas procurando algo ou conversando em particular. Ouvir isso confirmou o que eu não queria acreditar. Quando confrontei Talia novamente, ela ficou paralisada. Pausou por um momento, e achei que ia negar, mas, em vez disso, começou a chorar de novo, dizendo que não queria me perder e implorando para que eu a perdoasse. Continuava insistindo que foi apenas um erro, que não estava pensando claramente, mas eu já não acreditava mais nela. Era evidente que ela estava mentindo para se proteger. Perguntei diretamente se algo já havia acontecido com Ron antes da festa, e ela jurou que não. Mas a maneira como evitava contato visual e a hesitação na sua voz diziam tudo.
Ela não estava sendo honesta comigo, e eu não conseguia mais suportar isso. Disse a ela que precisava de espaço e saí de casa. Liguei para meus pais e disse que precisava conversar. Quando cheguei à casa deles, os sentei e expliquei tudo, como Thalia tinha confessado ter dormido com Ron, como tentou culpar o álcool e como eu suspeitava que aquele não era o primeiro incidente entre eles. Eles ficaram chocados, para dizer o mínimo. Minha mãe começou a chorar, e meu pai parecia furioso. Minha mãe continuava perguntando se eu tinha certeza, se talvez tudo fosse um mal-entendido, mas não havia dúvidas sobre isso. Disse a eles que não estava procurando desculpas, apenas queria que soubessem que tipo de pessoa Ron realmente era. Meu pai disse que queria falar com Ron ele mesmo, mas eu disse que não valia a pena. Eu já estava farto de ambos. De volta para casa, Thalia tentou falar comigo novamente, mas eu nem conseguia olhar para ela. Disse que precisava de tempo para pensar, mas a verdade é que eu já sabia o que tinha que fazer. Nosso casamento tinha acabado. Não há volta depois de algo assim. A confiança foi quebrada, e sem isso não há mais nada para salvar. Agora só me resta ver como tudo isso vai se desenrolar, mas eu precisava tirar isso do meu sistema, falar com alguém. Por isso estou aqui, contando minha história. Atualização 1. Olá. Eu sabia que precisava enfrentar Ron novamente. A primeira conversa tinha sido superficial e, agora que tive tempo para refletir, percebi que havia lacunas demais na versão dele dos fatos. A maneira como ele desconsiderou o que aconteceu, como se não fosse nada, não me deixava tranquilo. Não era apenas falta de respeito, era quase uma provocação. Eu precisava confrontá-lo de verdade, não apenas para obter clareza, mas também para liberar a raiva que estava me consumindo desde que esse pesadelo começou. Quando fui ao apartamento dele, estava pronto para brigar, mas a atitude dele me pegou de surpresa. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido há dias. Era a primeira vez que vi algum sinal de culpa nele. No entanto, não deixei que isso me abrandasse. Eu precisava de respostas e não sairia de lá sem obtê-las. Exigi saber o que realmente aconteceu na festa. Dessa vez, ele não foi tão indiferente como antes, mas a explicação dele foi igualmente frustrante. Admitiu que Thalia havia dado o primeiro passo, mas afirmou que, no momento, não pensou direito. A maneira casual como descreveu o que fizeram foi como uma camada extra de desrespeito em cima do que já tinham feito. Era como se ele não percebesse ou não se importasse com o dano que havia causado. O que realmente me destruiu foi quando ele disse que não era a primeira vez que Thalia havia sido amigável demais com ele. Descreveu alguns momentos ao longo dos anos em que ela tentou flertar com ele, mas disse que sempre ignorou porque achava inofensivo. Insistiu que nunca tinha agido antes, mas o fato de ele nunca ter mencionado isso para mim me fez vê-lo de outra forma. Sei que, se uma esposa hipotética de Ron tivesse se insinuado para mim, eu teria contado imediatamente a ele que tipo de pessoa ela era. Se ele tivesse me dito na época, talvez eu pudesse ter enfrentado Thalia e, quem sabe, nada disso teria acontecido. Ouvir tudo isso deixou algo muito claro: isso não foi um erro isolado. Havia um histórico, mesmo que eles não admitissem completamente. Saí do apartamento de Ron sem dizer muito. Já não havia mais nada a ser discutido. Quanto mais eu investigava, mais percebia que não ia conseguir o fechamento que queria. Nenhum dos dois estava disposto a ser completamente honesto, e isso dizia muito. Quando cheguei em casa, Thalia estava me esperando. Ela tinha ficado em silêncio nos últimos dias, me dando espaço, mas agora queria conversar. O tom dela era diferente dessa vez, menos defensivo, mais desesperado. Começou a repetir a história dela, enfatizando o quanto estava bêbada e como aquilo foi terrível, um erro. Eu escutei, não porque acreditava nela, mas porque queria ver até onde ela iria para distorcer a história. Ela insistia na afirmação de que achou que Ron era eu, dizendo que não estava em seu juízo perfeito e que não percebeu o que estava acontecendo até que era tarde demais. Tentou até se colocar como vulnerável, dizendo que se sentia negligenciada por mim e que o álcool a fez agir daquela forma. Ouvi-la me culpar pelo que aconteceu foi o prego final no caixão. Trabalhei tão duro para nos manter confortáveis, fazendo turnos extras no trabalho, e agora ela estava usando isso contra mim. As desculpas dela não soavam como arrependimento, soavam como manipulação. Eu disse a ela que já estava decidido, não havia nada para salvar em nosso casamento, não depois disso.
Ela implorou para eu reconsiderar, dizendo que não queria jogar fora tudo que construímos juntos, mas eu nem conseguia olhar para ela. Era como olhar para uma desconhecida, uma estranha que simplesmente estava vivendo na minha casa. Já comecei a buscar um advogado. Não há outro caminho para isso. Pelo menos não temos filhos para lamentar no divórcio. Depois de tudo o que aconteceu, sabia que não podia esconder isso do resto da família. Meus pais já sabiam, mas a situação com Ron precisava ser abordada com os outros. Na próxima reunião de família, decidi arrancar o curativo e contar a verdade. As reações foram mistas. A maioria da família ficou horrorizada e ficou do meu lado imediatamente, mas alguns tentaram minimizar, dizendo que talvez Ron tivesse apenas cometido um erro e que eu deveria tentar perdoá-lo. Perdoá-lo parecia como se eu tivesse contado que Ron veio um dia na minha casa e comeu as sobras do jantar que eu planejava comer, e não que ele tinha dormido com minha esposa. Ron estava lá e nem tentou se defender. Ficou em silêncio, evitando o contato visual com todos. Quando alguém perguntou se era verdade, ele apenas assentiu. O silêncio dele disse tudo. Thalia não estava presente, mas, mesmo se estivesse, duvido que mudaria algo. No final, meus pais me disseram que decidiram cortar laços com Ron por enquanto. Disseram que precisavam de tempo para processar tudo, mas que não podiam apoiá-lo depois do que ele fez. Foi um pequeno consolo saber que estavam do meu lado, mas não diminui a dor de passar por algo assim. Não acho que exista traição pior do que essa. Ainda estou tentando juntar os pedaços da minha vida. Alguns dias são melhores que outros, mas não é fácil. É difícil descrever isso se você nunca viveu. É como se estivesse anestesiado, é o que acontece quando as duas pessoas mais próximas de você acabam sendo as que mais te machucam. Comecei a trabalhar na minha raiva e tristeza. Não é algo que se resolve da noite para o dia, mas está me ajudando a dar sentido a tudo. Pelo lado positivo, ler os comentários de apoio me ajudou a ver que há algo melhor por vir. Atualizarei quando puder. Atualização 2. Olá! Eu esperava que expor tudo às claras me desse algum tipo de fechamento, mas não foi assim. Em vez disso, só evidenciou quão destruído estava minha vida e minha família. O fato de meus pais cortarem laços com Ron me deu uma certa calma, mas não foi tão satisfatório quanto eu pensei que seria. Eu não sei exatamente o que esperava com tudo isso. Meus pais pareciam mais devastados do que irritados. Repetiam coisas como precisamos de tempo para processar e decidir como lidar com isso. Isso me machucou, porque senti que estavam deixando a porta aberta para perdoá-lo, mesmo depois do que ele fez. Alguns membros da família estendida também começaram a entrar em contato comigo, oferecendo apoio, mas insinuando a ideia de perdoar. Não me importa que Ron seja meu gêmeo, o que ele fez não é algo que eu simplesmente possa superar. A ideia de perdoá-lo me parece impossível. Aqui estou eu, com pensamentos de arrancar a cabeça dele com um único movimento, e as pessoas sugerindo que eu poderia perdoar. Não se preocupem, estou calmo e não vou fazer nada que me coloque na cadeia. Não quero acabar preso por causa de duas pessoas que não valem nem o espaço que ocupam. Por outro lado, Thalia tem sido implacável. Apesar de eu ter dito várias vezes que nosso casamento acabou, ela continua me ligando, enviando mensagens e aparecendo na casa. Sim, já pedi para que ela se mude. Ela oscila entre se desculpar profusamente e me acusar de ter desistido muito fácil. Claro, se eu desisti facilmente do nosso casamento, então ela desistiu facilmente com a coisa que eu costumava chamar de irmão. Disse a ela que tínhamos acabado. Ela chorou, implorou e tentou me fazer sentir culpado, falando sobre os bons momentos que compartilhamos, mas nada disso me comoveu. Tudo o que eu conseguia pensar era na festa, nas mentiras dela e em como tentou me culpar. Ela até tentou me manipular, dizendo que tudo era culpa de Ron, não dela, e que estava indefesa porque estava muito bêbada. Ela ainda adicionou que eu sabia como ela era quando estava bêbada. Desculpas e mentiras patéticas. Beber não dá a ninguém passe livre para fazer sexo com um espécime que se parece comigo. Eu também bebi, e não me deitei com ninguém, muito menos com alguém próximo a ela. A história dela continuava mudando, e ela fazia de tudo para tentar me convencer a voltar para o nosso relacionamento. Não funcionou, é claro. Eu estava anestesiado demais e exausto para acreditar em qualquer uma das histórias dela. Mas então ela desceu ainda mais baixo.
Começou a tentar me fazer acreditar que Ron a tinha agredido. Desde o início, eu sabia que isso não era verdade. Depois de me soltar toda essa bobagem, eu simplesmente ri dela. Essa conversa foi a gota d'água. Bloqueei o número dela depois disso. Senti que era a única forma de ter um pouco de paz. Já iniciei o processo de divórcio, e meu advogado me disse que, sem filhos, deve ser algo relativamente simples. Obrigado a todos que me ouviram e ofereceram conselhos. Vou me divorciar e extirpar 2 cânceres da minha vida. Acho que, daqui em diante, tudo só pode melhorar. Atualização 3. Olá. Bom, parece que alguns de vocês queriam uma atualização sobre como estou lidando com a situação. Pois bem, já está feito. O divórcio foi finalizado. Terminou com uma divisão equitativa, metade para cada um. Não há divórcio por culpa no meu estado, mas, ao menos, não precisei pagar pensão alimentícia. Ainda assim, sinto tristeza, mas não por perdê-la. Sinto tristeza por ter perdido 5 anos da minha vida por nada. O pior de tudo é que ela demonstrou remorso, mas não posso estar com alguém que fez algo assim, mesmo estando bêbada. Ela foi quem tomou a iniciativa com meu irmão. Esse tipo de coisa é algo que nunca vou entender, meu próprio irmão, dentre todas as pessoas. Se tivesse sido com qualquer outra pessoa, como um vizinho, teríamos nos divorciado de qualquer forma. Mas com meu irmão gêmeo? Isso é ainda mais doentio. Pelo menos, como alguns comentários me fizeram perceber, ambos me ajudaram a tirar 2 pessoas horríveis da minha vida. Por um lado, minha ex-esposa me mostrou quem realmente é meu irmão. Por outro, meu irmão me mostrou quem realmente é minha ex-esposa. Talvez eu devesse agradecer a eles, mas com um belo se danem. Mas, justo quando pensava que estava avançando, Ron decidiu entrar em contato comigo. Ele me enviou uma mensagem dizendo que queria conversar e esclarecer as coisas. Não respondi e o bloqueei. Não há nada que ele possa dizer que conserte o que fez, e não tenho interesse em ouvir mais desculpas. Alguns dias depois, recebi uma ligação da minha mãe. Ela disse que Ron havia pedido para ela intermediar uma conversa entre nós. Segundo ela, ele parecia genuinamente arrependido e queria se desculpar de forma apropriada. Eu disse que não estava interessado. Ela não insistiu, mas algo me diz que ela espera que eu mude de ideia. Isso não vai acontecer. O problema é que um pedido de desculpas não significa nada para mim neste ponto. Dizer sinto muito não desfaz o fato de que ele dormiu com minha esposa, nem apaga a dor que causou. Isso só ajudaria ele a aliviar sua consciência. Então, não, eu não vou dar a ele essa satisfação. Nas semanas que se seguiram ao caos, comecei a me apoiar nos meus amigos mais do que nunca. Sempre fui o tipo de pessoa que lida com as coisas sozinho, mas essa situação era pesada demais para carregar sozinho. E também devo agradecer a vocês pelo apoio. Alguns amigos próximos demonstraram um apoio que nunca esperei. Eles têm sido muito importantes para mim durante todo esse tempo. Um amigo em particular me ajudou a ver o valor da terapia. No início, resisti. Achei que conversar com um terapeuta não ajudaria em nada, mas eu estava errado. Depois de algumas sessões, percebi o quanto precisava disso. As sessões de terapia têm sido um salva-vidas. Elas me deram ferramentas que eu nem sabia que existiam. Não é uma solução rápida, mas é um passo na direção certa, se você as usar, é claro. Olhando para trás, é difícil acreditar no quão rápido tudo desmoronou. Uma festa, uma noite, e tudo que eu pensava saber sobre minha vida foi destruído. Ainda estou nas primeiras etapas da reconstrução, mas sei uma coisa com certeza, não vou deixar que isso me defina. Não vou deixar que esse par de idiotas definam minha vida daqui em diante. Eles já me roubaram muito para também roubarem minha mente e minhas preocupações. Basicamente, perdi 5 anos da minha vida. Gostaria de poder voltar no tempo e fazer as coisas de forma diferente, mas, como isso não é possível, estou focando em seguir em frente, nas coisas que posso controlar. E já que muitos de vocês compartilharam sua sabedoria comigo, deixe-me oferecer um conselho: prestem atenção aos seus irmãos, aos seus amigos, e sejam conscientes sobre quem vocês deixam entrar em suas vidas. Quando se trata de escolher um parceiro, escolham alguém que realmente seja digno de confiança, não alguém que culpa o álcool pelas besteiras que faz. Atualização 4. Olá!
Meu irmão simplesmente não consegue deixar o assunto de lado e seguir com a vida dele. Ele tinha que continuar me pressionando até que eu explodisse. Isso não acabou bem para ele, e, de certa forma, também me ajudou a cortar relações com minha mãe. Faz algumas semanas, minha mãe e meu irmão apareceram na minha casa. Eles não podiam me deixar em paz, precisavam que eu o perdoasse. Abri a porta para dizer que fossem embora e peguei meu telefone para gravar. Não queria que eles inventassem nenhuma história absurda. Minha mãe implorou para que eu ouvisse, mas eu disse que não. Então, meu irmão colocou a mão no meu ombro, e esse foi o primeiro erro dele. Ele disse que só queria conversar comigo, que não era nada demais. Eu disse para ele tirar a mão, para não me dar um motivo legal para fazer algo que não fosse nada demais. Minha mãe continuava insistindo para que eu ouvisse, e eu disse para ela se calar, porque eu já estava farto de ela se intrometer na minha vida, especialmente para tomar o lado do meu irmão. Meu irmão me disse para me acalmar, porque éramos família. Ele também pediu para que eu parasse de gravar, argumentando que só queriam conversar. Mas o segundo erro dele foi tentar arrancar meu telefone da minha mão. Isso resultou em um soco no estômago com minha mão livre. Eu estava esperando por isso há muito tempo, mas não tinha um motivo que me garantisse cobertura legal. Agora, o idiota tinha me dado esse motivo. O terceiro erro dele foi tentar me acertar de volta, embora sem muito sucesso, porque ele estava sem ar. Isso me permitiu acertá-lo diretamente no rosto. Depois disso, ele teve dificuldade para se levantar, então eu disse à minha mãe, que já estava chorando naquele ponto, que o levasse embora. Alguns dias se passaram, e a polícia veio me procurar, porque meu irmão tinha feito uma denúncia. Mas bastou eu mostrar o vídeo e entregar uma cópia para que eu não tivesse problemas com eles. Pelo menos, eles disseram que isso provavelmente seria suficiente, já que ele tentou tirar meu telefone primeiro e também tentou me atacar fisicamente, enquanto eu simplesmente defendia minha propriedade privada. Não sei se é verdade ou se ele disse isso para tentar me incriminar, mas os policiais mencionaram que parecia que ele tinha uma costela quebrada e o nariz também. Pelo que me lembro, foi um soco no estômago, mas, se tivesse sido nas costelas, provavelmente não teria sido um golpe legal. Quanto ao nariz, eu acredito, porque eu acertei no osso da bochecha e no nariz de lado, o que o deixou atordoado. O lado positivo de tudo isso é que minha mãe não tentou voltar nem me contatar. Não estou com paciência para as besteiras dela. Talvez o fato de meu pai ter dito para ela parar de tentar tenha ajudado. Pelo menos, meu pai é o único que realmente cortou relações com Ron. Quanto à minha ex-esposa, não ouvi mais nada dela, e espero que continue assim. Não gostaria que ela também tentasse algo. Atualização 5. Olá! Não sei se vocês lembram da minha história, mas, para quem não a conhece ou não se lembra, podem ler minhas publicações no meu perfil. Não quero recontá-la nem aborrecê-los com o mesmo assunto de novo. Desta vez, escrevo para contar que minha ex-esposa está internada em um centro de reabilitação. Nem quero imaginar com quantas pessoas ela dormiu por causa do álcool, entre aspas, que foi a desculpa patética dela para justificar ter dormido com meu irmão gêmeo. Do meu irmão, não tenho notícias há meses, assim como da minha mãe. O único membro da minha família próxima com quem falo, e às vezes vejo, é meu pai, o único que não quis minimizar o que meu irmão fez. Meu pai me contou que não deixará nada para Ron no testamento dele, nem a casa, nem o dinheiro que sobrar. Não que meu pai tenha muito, mas agradeço o gesto. Embora, como sempre brinco, Ron me salvou de uma esposa que, cedo ou tarde, teria me traído, sempre usando a desculpa da bebida. Algo engraçado que às vezes acontece é que algumas pessoas que me reconhecem me insultam, mas só porque não percebem que não sou Ron. Quando converso com elas, acabam se desculpando e dizem para eu não me preocupar, que, quando encontrarem Ron, irão insultá-lo o dobro para compensar. Sempre respondo que a maneira mais fácil de nos distinguir agora é olhando para o nariz dele, que está um pouco torto. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha família fingiu que minha mãe estava hospitalizada no Natal para me afastar da família do meu namorado, e agora eu os excluí da minha vida para sempre. Olá! Eu percebi que hoje é Natal e que a maioria das pessoas provavelmente está comemorando com seus entes queridos, abrindo presentes, curtindo um jantar e coisas assim. Mas se alguém estiver lendo isso agora, eu apreciaria uma resposta honesta.
Preciso saber se sou a errada em tudo isso, porque o que aconteceu mais cedo me deixou completamente furiosa. Minha família sempre foi um pouco peculiar, mas não sei se tenho sido muito sensível ou se eles realmente passaram dos limites. Tenho 22 anos e meu namorado tem 23. Estamos juntos há alguns anos, e ele tem sido meu apoio em muitas situações, mas nunca pensei que teria que me apoiar nele para algo assim. Minha família sempre teve um senso de humor muito peculiar, o que não seria um problema se às vezes não ultrapassasse limites que nem todos acham tão divertidos quanto eles, especialmente eu. Suponho que tudo isso tenha se acumulado ao longo dos anos, mas o que aconteceu hoje foi a gota d'água. Minha família é composta por meu pai e meus 3 irmãos, uma irmã mais velha e 2 irmãos mais novos. Eles sempre foram muito unidos e adoram pregar todos os tipos de pegadinhas, muitas vezes beirando a crueldade, mas justificam dizendo que é apenas uma brincadeira. Meu pai é o principal instigador dessas chamadas travessuras, e enquanto às vezes tento rir junto para não parecer a estraga-prazeres, a verdade é que há momentos em que simplesmente não me sinto confortável com elas. Para ajudá-lo a entender o tipo de brincadeiras que eles gostam, quero compartilhar uma que realmente me impactou, porque acredito que foi o início do meu distanciamento emocional de todo esse humor. Aconteceu há alguns anos, no aniversário do meu avô. Ele sempre foi um homem forte, cuidando de nós depois que minha avó faleceu. Apesar de sua dor, ele nunca deixou de estar presente para nós. No aniversário dele, todos queríamos fazê-lo se sentir especial. Quando chegou a hora dos presentes, todos tínhamos comprado algo para ele, como é típico em um aniversário, o que agora parece óbvio enquanto escrevo. Mas quando meu avô abriu o presente dos meus pais, o clima mudou. Dentro do pacote estava um suéter que pertencia à minha avó. Era um dos favoritos dela, e tenho certeza de que ele não via há anos. Ele ficou em silêncio por um momento e então, incapaz de conter-se, começou a chorar, não apenas algumas lágrimas, mas soluços profundos, como se toda a dor que ele estava reprimindo desde a morte dela finalmente viesse à tona. A sala ficou cheia de uma tensão insuportável. Ninguém riu, nem mesmo meus pais, que inicialmente pareciam achar a brincadeira inteligente. Ao verem a reação dele, até eles perceberam que haviam cruzado a linha. O que achavam ser uma simples brincadeira acabou se tornando uma forma de tortura para o meu avô, pois trouxe de volta tantas memórias. Eventualmente, eles tiveram que pedir desculpas, mas o dano já estava feito, e embora a tensão tenha diminuído com o tempo, algo mudou para mim naquele dia. Eu percebi que suas brincadeiras podiam causar muito mais dano do que estavam dispostos a admitir, mas hoje eu me tornei o alvo das pegadinhas cruéis deles. Meu namorado e eu fomos à casa dos meus pais para celebrar o Natal com eles, como fazemos todos os anos. Estávamos todos juntos na sala de estar abrindo presentes. Meus irmãos e meus pais estavam rindo e curtindo o momento, e eu, embora um pouco nervosa sobre o que poderia acontecer, tentei manter uma atitude positiva. Afinal, é Natal, não é? Não deveria ser um momento de paz, amor e alegria, em vez de fazer alguém de bobo? Chegou a minha vez de abrir os presentes. O primeiro era uma caixa grande, do tipo que aumenta as expectativas porque parece conter algo significativo. Quando abri, vi que era uma caixa de iPad. Meus olhos brilharam por um segundo, porque embora eu não tivesse pedido, a ideia de ter algo assim era empolgante. No entanto, quando abri a caixa do iPad, tudo o que encontrei dentro foi uma caixa menor e dentro dela, um simples cupom de desconto. Não era nem mesmo algo significativo, apenas uma daquelas promoções de lojas que fazem você gastar mais. Meus pais e irmãos caíram na gargalhada, mas eu só consegui esboçar um sorriso constrangido. Eu sabia que era mais uma pegadinha, mas naquele momento comecei a sentir que talvez isso não fosse terminar bem. O próximo presente tinha o formato de um livro. Eu já tinha mencionado várias vezes que queria um livro específico que estava procurando há meses. Quando abri, fiquei decepcionada ao ver que não era o livro que esperava. Em vez disso, encontrei uma barra de chocolate ao leite. O que tornava isso ainda pior é que sou intolerante à lactose, algo que minha família sabe muito bem. Não me leve a mal, não é que eu não aprecie um presente de chocolate, mas eles me deram algo que eu não posso comer. Isso simplesmente me pareceu outra forma de zombaria. Além disso, minha mãe deu o livro que eu queria para minha irmã. Então foi um insulto duplo, porque embora eu não saiba se minha irmã queria lê-lo, eu certamente queria. Dar para outra pessoa e ainda me provocar foi ainda pior. Então veio o último presente, uma caneca. Quando tirei a caneca da caixa, minhas mãos tremiam. Na caneca estava escrito em letras grandes: pior filha de todas. Todos, exceto eu, estavam morrendo de rir. Minha mãe até comentou quão perfeita a caneca era para mim, porque eu nunca participava das pegadinhas da família e sempre levava as coisas muito a sério. Permaneci em silêncio, sem saber o que dizer. O nó na minha garganta aumentava a cada segundo que passava. Eu não havia pedido nada extravagante para o Natal, apenas o livro que queria.
Eu nem esperava algo caro ou impressionante, mas isso não era o que eu imaginava para o meu Natal. Eu sabia que meus irmãos não tinham feito listas de presentes e mesmo assim, todos receberam coisas normais, sem pegadinhas. Eu fui a única a ser alvo desses presentes que pareciam planejados para me humilhar. Meu pai, ao ver minha expressão, tentou amenizar a situação dizendo que no próximo ano, eu deveria fazer uma lista mais detalhada do que queria, como se isso pudesse consertar o fato de que eu era a única que recebeu presentes de brincadeira. Fiquei calada, não queria estragar ainda mais o clima, mas por dentro, algo se quebrou. Eu estava furiosa. Senti-me atacada e diminuída, e o pior de tudo era que minha família nem parecia perceber o quanto estava me machucando. Decidi que não queria passar mais tempo ali. Disse ao meu namorado que preferia ir para a casa dos pais dele e passar o resto do dia com eles. Ele, claro, me apoiou e saímos sem dar muitas explicações. Desliguei o telefone durante o trajeto, porque sabia que se não fizesse isso, começaria a receber mensagens da minha família, e eu não queria lidar com isso naquele momento. Quando chegamos à casa dos pais dele, me senti um pouco mais calma. Sentamos para conversar sobre o que havia acontecido, e os pais dele, sempre tão gentis e compreensivos, me asseguraram que eu não estava errada por me sentir magoada. Eles até tinham um presente para mim, e não era uma pegadinha. Era um lindo suéter que me serviu perfeitamente e eu realmente apreciei, não apenas pelo presente em si, mas porque parecia um gesto genuíno, algo que minha família não havia oferecido o dia todo. É estranho sentir-me mais em casa com a família do meu namorado do que com a minha própria. Depois de algumas horas, decidi ligar o telefone novamente. Como esperado, tinha uma enxurrada de mensagens da minha família. Meu pai e meus irmãos estavam dizendo que eu estava arruinando o Natal ao sair, que eu não conseguia levar uma brincadeira tão a sério e que eu merecia aqueles presentes por nunca rir das pegadinhas deles. Minha mãe até escreveu que eu era responsável por estragar o clima em casa. Mas o que realmente doeu foi ver o grupo da família no chat. Meus pais e irmãos estavam falando de mim, dizendo coisas como ela nos abandonou no Natal, um dia que deveria ser passado com a família, tudo porque ela não consegue levar uma brincadeira na esportiva. O pior é que vários parentes entraram na conversa, mas não da maneira que minha família esperava. Eles também lembraram de outras vezes em que as brincadeiras dos meus pais haviam passado dos limites, como que fizeram com meu avô. Em vez de apoiá-los, começaram a criticar meus pais pelo que haviam feito comigo. Isso só deixou meus pais ainda mais irritados. Agora, além de estarem chateados comigo por ter ido embora, também estavam bravos porque outros parentes haviam ficado do meu lado. Minha mãe me enviou uma mensagem dizendo que eu havia estragado o Natal de todos porque não conseguia ter um pouco de senso de humor. Mas não acho que isso seja sobre humor. Para mim, é mais uma questão de respeito. Sinto que tenho sido alvo constante das piadas deles, da zombaria, porque nunca quis participar. E hoje os presentes foram simplesmente o ponto culminante de anos sendo tratada como a estranha da família por não achar graça em suas travessuras. Não sei se isso é apenas uma forma de retaliação pela minha falta de interesse nas brincadeiras deles ou se eles realmente acreditam que tudo isso era engraçado, mas o que sei é que me fez sentir humilhada e triste em um dia que deveria ter sido especial. Então, eu sou a errada por ter ido embora? Estou sendo muito sensível por não achar essas pegadinhas engraçadas? Atualização 1. Olá! Meu namorado não recebeu nenhum presente deles, o que acho que é bom, caso estivessem planejando presentes de brincadeira para ele também. Eles apenas disseram que não tinham comprado nada para ele porque não sabiam que ele viria, mesmo sabendo há um mês que passaríamos o Natal juntos com eles. Eu comprei presentes para minha família. Nada caro, mas me esforcei na semana anterior ao Natal para comprar algo para cada um deles. Depois de tudo o que aconteceu ontem, sinto como se estivesse presa entre a raiva e a frustração, sem saber como lidar com isso. Achei que as coisas não poderiam piorar, mas pioraram. Tudo por causa das pegadinhas dos meus pais. Quero compartilhar o que aconteceu depois que saí da casa dos meus pais, porque honestamente, não sei como seguir em frente com eles após o que fizeram. Como mencionei no meu primeiro post, estávamos na casa dos meus sogros. Após as brincadeiras e acusações dos meus pais, tentei relaxar um pouco. Conversar com eles me ajudou a me acalmar, e embora ainda estivesse chateada com o que tinha acontecido, aos poucos comecei a me sentir mais tranquila. Mas, enquanto estávamos lá, recebi uma mensagem de texto do meu pai. Ele disse que minha mãe estava muito chateada com tudo o que havia acontecido durante o dia e que ela tinha ido deitar no quarto para tentar se acalmar, mas tropeçou na escada e caiu. Segundo a mensagem, eles precisaram levá-la urgentemente ao hospital. O pânico me dominou imediatamente. Mesmo estando com raiva deles, não pude deixar de me preocupar com minha mãe. A mensagem dizia que ela estava em um hospital a cerca de 30 minutos da casa dos meus pais, na direção oposta de onde estávamos.
O hospital não ficava perto dos meus sogros, então meu namorado e eu nos apressamos para chegar lá o mais rápido possível. Durante a viagem, que levou mais de 1h30, eu não conseguia parar de pensar na minha mãe. Não sabia o quão grave era a situação, e meu pai não tinha me dado muitos detalhes, o que me preocupava ainda mais. Enviei várias mensagens de texto perguntando o quão grave era, mas ele apenas respondeu que não podia falar porque estava dentro do hospital. Até tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Naquele momento, a última coisa que suspeitei foi que isso pudesse ser mais uma pegadinha. Quem brincaria com algo assim? Bem, acho que agora tenho minha resposta, mas naquele momento, a ideia de que alguém pudesse brincar com a saúde de outra pessoa, especialmente a da minha mãe, simplesmente não passou pela minha cabeça. Eu não esperava que eles descessem a esse nível. Meu namorado tentou me tranquilizar durante a viagem, dizendo que talvez não fosse tão grave quanto eu temia, mas cada minuto sem respostas claras só aumentava minha ansiedade. À medida que nos aproximávamos do hospital, eu me sentia cada vez mais angustiada. Quando finalmente chegamos, corremos até a recepção e perguntamos sobre minha mãe, mas a recepcionista nos olhou estranhamente e disse que não havia ninguém internado com aquele nome. Minha primeira reação foi pensar que talvez meu pai tivesse me dado o hospital errado. Tentei ligar para ele novamente, mas ele não atendeu. Minha mente estava a mil, procurando explicações. Talvez a situação fosse tão grave que ele não pudesse atender o telefone. Talvez eles estivessem em outro hospital. Meia hora se passou e continuei tentando entrar em contato com meu pai, preocupada e confusa. Finalmente, quando ele atendeu, a primeira coisa que ouvi foi a risada dele. Não uma risada nervosa ou de alívio, mas uma gargalhada completa, daquelas que você tem quando algo é extremamente engraçado. Fiquei paralisada por alguns segundos antes de ele me dizer, entre risadas, que tudo não passava de uma pegadinha e que eu tinha caído direitinho. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei em silêncio, incapaz de processar o que ele acabará de me dizer. Nos fazer dirigir por mais de 1 hora em estado de pânico, só para dizer que era tudo uma brincadeira? A raiva me consumiu imediatamente. Gritei com ele, disse tudo o que pensava sobre ele, sobre eles e sobre aquela pegadinha cruel e insensível. Não apenas eles arruinaram meu Natal com suas brincadeiras maldosas antes, mas agora decidiram me fazer sofrer assim por horas. Eu pensei que algo terrível tinha acontecido com minha mãe, que ela precisava de ajuda, que eu deveria estar lá com ela. E tudo isso só para que eles pudessem rir mais uma vez às minhas custas. Meu pai continuou rindo, e isso foi o que mais doeu. Ele disse que fizeram isso porque eu havia arruinado o Natal para eles e que era justo que eles arruinassem para mim. Mas eles não arruinaram apenas para mim. Eles também afetaram meu namorado, que teve que me acompanhar nessa viagem cheia de ansiedade, e meus sogros, que ficaram preocupados depois de ouvirem que minha mãe supostamente havia sofrido um acidente. Gritei que não apenas a pegadinha era cruel, mas completamente insensível. Disseram que ela tinha caído de uma escada, algo que nunca deveria ser usado como brincadeira. Perguntei o que teria acontecido se tivéssemos sofrido um acidente dirigindo rápido porque estávamos preocupados. Disse a ele que eles não apenas arruinaram o Natal, mas também danificaram nosso relacionamento de uma maneira que eu não sabia se poderia perdoar. Que se algum dia eles tivessem uma emergência real, não deveriam esperar que eu estivesse lá, porque eu simplesmente não acreditaria mais neles. Que se eu era a pior filha de todas, talvez eu devesse começar a agir como tal. Depois disso, desliguei o telefone e bloqueei o número de toda a minha família. Não queria saber mais nada sobre eles. Saí do grupo da família para evitar ler mais comentários ou zombarias. O que eles fizeram foi imperdoável, e não pretendo continuar sendo alvo de suas pegadinhas cruéis. Meu namorado e eu voltamos para a casa dos pais dele tarde da noite. Estávamos emocional e fisicamente exaustos, mas acima de tudo eu estava devastada. Senti-me traída pela minha própria família, as pessoas que deveriam me apoiar e me amar, especialmente em um dia como o Natal. Mas em vez disso, eles me trataram como mais uma piada, como se meus sentimentos não importassem. Agora é de manhã, e enquanto escrevo isso, ainda não consigo acreditar em tudo o que aconteceu. Voltaremos para nossa cidade mais tarde, e honestamente não sei o que farei sobre minha família. A única coisa que sei é que preciso de tempo e distância para processar tudo isso. Não sei se algum dia poderei perdoá-los pelo que fizeram, mas por enquanto, não quero ouvir mais nada deles. Atualização 2. Olá! Uma semana se passou desde que voltei para casa, e tive tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu durante o Natal. Quero começar agradecendo aqueles que comentaram na minha última postagem, pois suas palavras me ajudaram a sentir que meus sentimentos eram válidos. Muitos de vocês disseram que o que meus pais fizeram estava errado em muitos níveis e que estava tudo bem se eu decidisse cortar os laços com eles. Honestamente, foi um alívio ler que eu não estava exagerando e que não era errada por tomar essa decisão.
E não estou falando apenas da pegadinha do hospital, que claramente foi horrível da parte deles, mas também das brincadeiras com os presentes. Desde que voltei, não tive nenhum contato com meus pais. Eles continuam bloqueados e, embora parte de mim se pergunte se eles tentaram ligar ou mandar mensagens, a verdade é que não me importo. Mantê-los bloqueados foi a melhor decisão. É a melhor maneira de evitar futuras pegadinhas cruéis ou mensagens manipuladoras. Quanto aos meus irmãos, também não ouvi nada deles. Eles não enviaram uma única mensagem quando eu fui embora após as brincadeiras com os presentes. Não sei se eles estavam envolvidos na pegadinha do hospital, embora não me surpreendesse, considerando que participaram de muitas outras no passado. Neste ponto, prefiro manter distância deles também. Mesmo que não estivessem diretamente envolvidos, não fizeram nada para impedir ou me apoiar naquele momento. O que me surpreendeu foi a reação de outros membros da família. Depois que saí do grupo da família no chat, vários parentes ligaram para perguntar o que tinha acontecido. Contei tudo em detalhes, as brincadeiras com os presentes, a falsa emergência no hospital e como meus pais riram de mim quando cheguei ao hospital. A reação foi imediata. Meus parentes ficaram indignados e, sem hesitar, removeram meus pais do grupo e me adicionaram de volta. Eles me disseram que o que meus pais fizeram foi horrível, e alguns até mencionaram que não queriam ter contato com eles. Por ora, o que mais me emocionou foi receber uma ligação do meu avô. Ele não entende muito de chats de grupo ou tecnologia, mas, como geralmente acontece nas famílias, as notícias correm rápido. Ele me disse que, ao descobrir o que meus pais haviam feito, sentiu-se completamente envergonhado e desapontado. Meu avô é um homem que serviu na Marinha, então você pode imaginar quão direto foi o telefonema dele para os meus pais. Segundo outros parentes, não foi uma conversa agradável. Não sei os detalhes, mas tenho certeza de que meus pais sentiram um impacto. Por enquanto, meus pais continuarão bloqueados e não pretendo mudar isso. Ainda estou processando tudo, mas pelo menos agora sei que não estou sozinha nisso. Meus sogros, meu namorado, meu avô e alguns outros parentes têm sido uma rede de apoio incrível. Esses dias, embora cortar laços com os pais seja muito difícil, sinto-me mais em paz por não precisar antecipar outra pegadinha surpresa deles. Atualização 3. Olá! Muitas coisas aconteceram na minha vida nos últimos 5 anos, mas uma constante é que nunca reconectei com meus pais. Desde a última vez que tive contato com eles, naquele Natal desastroso, decidi que o melhor era cortar todos os laços. E honestamente, minha vida tem sido muito mais tranquila sem a preocupação de enfrentar outra pegadinha pesada. Nunca mais falei com eles, mesmo quando, há cerca de 1 ano, meu pai sofreu um acidente. Não foi grave, mas suficiente para ele passar alguns dias no hospital. Soube disso por um parente que ainda mantém contato com eles. Não vou mentir e dizer que desejei estar lá por ele, porque francamente não desejei. O que senti foi mais um alívio por não precisar me envolver. O que eu teria feito? Aparecido no hospital apenas para me tornar alvo de outra pegadinha sobre o que aconteceu? Eu sei que desta vez foi real, mas isso não muda as coisas. Sinto que me acostumei tanto à paz que tive sem eles que a ideia de voltar a esse ciclo de brincadeiras cruéis simplesmente não cabe mais na minha vida. Não apenas me distanciei dos meus pais, mas também dos meus irmãos. Eles nunca se preocuparam em ficar do meu lado ou me apoiar, nem mesmo após o que aconteceu com a pegadinha do hospital. Nenhum deles me enviou uma mensagem, nem mesmo quando saí da casa deles naquele Natal. Suponho que no fundo, eles sempre estiveram do lado dos meus pais, justificando as pegadinhas e participando delas. Se meus irmãos tivessem sido sensíveis, ao menos um deles teria entrado em contato para mostrar apoio. Mas isso nunca aconteceu e, com o tempo, concluí que era melhor manter distância deles também. Nesses anos, reconstruí minha vida. Casei-me sem meus pais ou irmãos presentes, o que foi uma decisão que trouxe paz. Não os convidei, e eles não tentaram entrar em contato para perguntar se seriam incluídos. Não houve nenhuma tentativa de reconciliação da parte deles, e de certa forma, aprecio isso. Suponho que ficaram zangados comigo por cortar a relação, mas tudo bem. Se eu os tivesse convidado, provavelmente teriam feito alguma de suas pegadinhas no meu casamento. Um dos eventos mais significativos da minha vida foi que me tornei mãe. Tive meu primeiro filho há 1 mês, mas ainda estou um pouco traumatizada pelas pegadinhas. Quando fiz o teste de gravidez em casa, não consegui olhar o resultado imediatamente por causa dos nervos. Pedi ao meu marido que verificasse para mim, e quando ele me disse que seríamos pais, minha primeira reação foi perguntar se era uma brincadeira. Foi uma reação automática, quase instintiva, e percebi o quanto aqueles anos de pegadinhas pesadas e cruéis me afetaram. Meu marido me mostrou o teste e, claro, era real. Mas mais importante, ele entendeu perfeitamente por que reagi daquela forma. Ele sabe que não quero mais brincadeiras na minha vida, nem mesmo as pequenas. Sinto-me muito afortunada por ter encontrado alguém que respeita isso e não tenta banalizar meus sentimentos.
No entanto, esta atualização não é para compartilhar detalhes sobre minha vida, mas para dizer que meu pai tentou entrar em contato comigo. Após 5 anos sem ouvir falar deles, recebi a notícia através daquele parente que ainda mantém contato com eles. Não sei se é porque descobriram que tive um filho ou por algum outro motivo, mas o fato é que meu pai pediu para falar comigo. Ele quer voltar para a minha vida. De acordo com o que me foi dito, minha reação imediata foi um firme não. Não quero saber nada sobre eles. Meu primeiro pensamento foi que isso poderia ser outra pegadinha, porque honestamente com eles você nunca sabe. Minha confiança neles está tão quebrada que qualquer tentativa de reconciliação parece suspeita. O parente que me informou não tem detalhes, é apenas o meu pai que quer restabelecer contato e não sei o porquê. Ele não mencionou minha mãe ou meus irmãos, o que me leva ao que estou sentindo agora. Por um lado, estou muito firme na minha decisão de não ter contato com eles. Já se passaram 5 anos, e minha vida melhorou significativamente sem eles. Por outro lado, há uma pequena dúvida sobre se estou fazendo a coisa certa. Agora que sou mãe, me pergunto se meus pais deveriam ter a oportunidade de conhecer o neto, caso realmente queiram mudar. Por enquanto, minha resposta continua sendo não. Não quero contato com eles nem com meus irmãos. Não sei se isso mudará no futuro, mas por enquanto, é o que preciso para seguir em frente com minha vida e proteger minha família, especialmente meu filho, de qualquer influência negativa que eles possam trazer. Então, aqui estou novamente buscando seu conselho. Sei que no passado recebi muitos comentários úteis que me fizeram sentir que tomei a decisão certa, e talvez seja disso que eu precise agora. Estou tomando a decisão certa ao manter essa distância, ou deveria dar a eles uma última chance? Atualização 4. Olá, recebi muitos comentários, e parece que a maioria de vocês concorda que continuar sem contato com meus pais é a melhor escolha, especialmente para proteger meu filho das pegadinhas pesadas e do ambiente tóxico em que cresci. Não é que eu estivesse seriamente considerando restabelecer o relacionamento, eu só queria compartilhar e buscar conselhos de vocês, que sempre foram muito solidários. Esclareço isso porque algumas pessoas parecem pensar que eu estava cogitando voltar a me relacionar com meus pais. A realidade é que depois de tudo que eles fizeram comigo, não há chance de eu querer expor meu filho a esse tipo de comportamento. Já se passaram alguns dias desde minha última postagem, e agora tenho mais contexto sobre por que meu pai tentou entrar em contato. Descobri, através do parente que ainda mantém contato com eles, que meus pais estão em processo de divórcio. Aparentemente, o motivo de apenas meu pai ter buscado contato é porque ele e minha mãe estão se separando, e meus irmãos decidiram apoiar minha mãe. Pelo que me foi contado, tudo começou porque meu pai fez uma pegadinha com minha mãe sobre estar traindo ela. No final, foi apenas isso, uma brincadeira. No entanto, minha mãe não reagiu bem, e parece que essa foi a gota d'água para ela. Pelo que posso deduzir, deve haver mais por trás disso, porque embora sempre tenham sido uma família que vive de pegadinhas, parece estranho que uma única brincadeira leve a um divórcio. Especialmente considerando que minha mãe sempre esteve do lado do meu pai nessas travessuras ao longo dos anos. Talvez, como muitos de vocês sugeriram em comentários anteriores, meus pais só acham as pegadinhas engraçadas quando não são eles os afetados. Talvez minha mãe não tenha conseguido lidar com o fato de ser o alvo dessa brincadeira. Ou talvez houvesse outros problemas no casamento deles que a pegadinha trouxe à tona. A verdade é que, embora eu agora entenda um pouco melhor a situação, isso não muda minha posição. Meu pai provavelmente esperava que, estando sozinho e com meus irmãos apoiando minha mãe, eu pudesse ser sua aliada, ou pelo menos ficar do lado dele. Mas não estou do lado dele nem do lado da minha mãe. Minha conclusão é que não quero estar do lado de nenhum pegador de brincadeiras. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.